Irmãos, nós vamos ver hoje, algumas situações pecaminosas, alguns exemplos de histórias bíblicas pecaminosas. Nós temos vários exemplos aqui, então nós vamos por etapa. E como nós já viemos alguns estudos falando sobre pecado, então nós vamos ver alguns pecados e as consequências destes pecados, né? É uma situação difícil, porque é impossível, né, a gente não pecar, infelizmente, né? O pecado, ele nos ronda e a gente está seguido caindo no pecado. Então, mas aí a gente vai ver, porque o maravilhoso da Bíblia, irmãos, é que ela conta a história das pessoas e ela conta os pecados das pessoas também. Ela mostra o pecado e ela mostra a consequência daquele pecado. E isso não é uma história. Nós podemos aprender com o pecado do outro e não cometer o pecado na nossa vida. Esse é o objetivo que a Bíblia relata, não só as glórias dos seus servos, mas também as suas fraquezas, os seus pecados. É que assim como nós aprendemos com a glória deles, nós podemos aprender com os seus erros e pecados. Para não cometer, por quê? Porque existe a consequência do pecado. E é essa parte que a gente não gosta, né? O pecado a gente até gosta, mas a consequência dele é que é ruim. E isso Satanás não mostra para nós, é a consequência do pecado. Romanos 7,18... e depois o 24, nós vamos ver o que Paulo... Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Depois o versículo 24, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Paulo, ele tinha essa consciência da fraqueza humana, da fraqueza da nossa carne. E aí ele diz assim, olha, no versículo 18, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, ele tinha essa consciência. Ele, como homem carnal, com a natureza dele sem Cristo, não existia bem nenhum nele. Então, olha a consciência que Paulo tinha. E muitas vezes nós não temos esta consciência e nós, assim, nos achamos bom. Nós achamos que, tudo bem, eu não sou assim tão espiritual, mas eu sou uma pessoa boa. Porque nos falta essa consciência que, na verdade, a nossa natureza carnal, ela não tem nada de bom. Ela só tem coisas ruins. Então, Paulo, ele tinha essa consciência de que ele em si mesmo, ele humano, só com a natureza humana, não tinha bem algum nela. E ele diz assim, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quer dizer, entre a gente querer e realizar, tem uma diferença bem grande, né? Então, às vezes, a gente sabe o que é certo, mas na hora de pôr em prática, é que a gente acaba se confundindo. Então, nós vamos ver alguns exemplos de homens de Deus, de pessoas e de circunstâncias em que eles fizeram algo que não deveriam fazer e as consequências destes pecados. Nós vamos começar com Davi. Quando a gente fala em Davi, o que vem na mente da gente? Qual o pecado de Davi? O adultério, né? Porque esse é o pecado mais falado e mais gritante da vida de Davi. Porque realmente foi, né? Se podemos classificar pecado, foi um pecadão. Por que foi tão gritante o adultério na vida de Davi? Porque ele adulterou, ele tentou esconder o adultério e ele mandou matar o marido da Betseba. Então, um abismo chama outro abismo, né? Se ele tivesse parado no adultério, mas ele foi
até chegar ao ponto de mandar matar Urias, que era um dos valentes dele. Então, foi grande. Mas o pecado que nós vamos ver hoje é do recenseamento, de um censo que Davi fez e que não era para ele fazer. O censo, ele é feito, né, este ano de 2023 vai ter que ter aqui no Brasil, a cada 10 anos, parece, né, que é feito o censo. A cada 10 anos, aqui no Brasil, é obrigatório fazer o censo. Era para ter saído em 2021, não foi feito, mas o ano que vem já está obrigatório por lei para ter esse censo. O censo serve para quê? O censo ele serve para ver quantas pessoas existem no Brasil, qual a faixa de salário e mapear, então, onde tem mais problemas, quais pessoas precisam de mais ajuda. O censo serve para tudo isso. Também no censo é visto quantas pessoas estrangeiras moram no Brasil, né? E tudo isso. Então, é uma coisa boa. Nós vemos que na Bíblia tem muitas vezes que foi feito este recenseamento. Por exemplo, quando Maria ficou grávida, ela morava numa cidade, teve que ir em outra, por causa que Roma estava fazendo um censo. Quer dizer, Roma queria saber quantas pessoas tinha ali no Estado de Israel, porque Roma dominava, então, por isso, então, nós vemos na Bíblia. Só que Davi, ele fez um censo que não teve a aprovação de Deus. Vamos lá para o livro de 2 Samuel 24. É um texto meio longo, mas nós vamos ler até o 17. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel e Dan até Berseba, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, donde saíram para Neguebe de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor.
porque muitas são as suas misericórdias, mas das mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Irmãos, então aqui nós vemos que Davi, ele fez o censo por um motivo. Qual foi o motivo que Davi fez o censo? Porque Davi queria saber quantos homens de guerra ele tinha. Qual era o tamanho do seu exército? Qual era o poderio de guerra de Davi? Então, Davi, ele vinha, a gente sabe a história de Davi, ele era vencedor. Cada batalha que Davi ia, ele saía vencedor Só que aqui, Davi, ele deixou que o orgulho, que a soberba, subisse ao seu coração. Porque ele não caiu a ficha, e isso acontece quando a gente deixa que certas coisas subam ao nosso coração. O que acontece? Nós somos cegados. Quando o orgulho, a soberba, a arrogância vem na nossa vida, nós somos cegados por elas. E Davi foi cegado por isso. Ele não viu que as vitórias que ele tinha na guerra eram porque Deus estava com ele, e não pelo poderio do exército. Por mais que fosse um bom exército, mas as vitórias vinham de Deus para a nação de Israel. Mas ele quis, não, deixa eu ver, porque o meu exército é bom, é grande, né? Eu vou ver quantos homens de guerra eu tenho, tal. E então ele resolve fazer esse censo. Então ele deixa de dar a glória a quem era devido a Deus pelas vitórias, e ele começa a achar que ele e o seu exército eram bons na batalha. E aí, nós vemos aqui que demorou 9 meses e 20 dias, né, para se fazer esse censo. O que nós vemos, irmãos? Lembra que eu falei semana passada que nada acontece sem que Deus antes avise? Aqui nós temos Joabe, que ele tentou mudar aquilo que Davi estava querendo fazer. Joabe chega para Davi e fala: Davi, olha, né, com todo aquele cuidado, porque ele está falando com o rei, né? Joabe vai tudo assim, falando carinhosamente com Davi, mas Joabe está dizendo para Davi: olha, está errado, Davi. Você não deve fazer isso, Davi. Não vai acabar bem esse negócio, Davi. Joabe tenta, com todo cuidado, alertar Davi do erro dele. Mas, irmãos, uma das coisas que o pecado causa em nós, além da cegueira espiritual, ele causa no nosso coração algo chamado obstinação. Nós nos tornamos obstinados por aquilo que nós queremos. E aí, pode as pessoas falar, nós não vamos ceder, porque a obstinação no nosso coração, ela causa isso, a gente não ouve mais. E o nosso coração só maquina naquilo que nós queremos. E aí nós vamos, Joabe, ele vem e ele tenta convencer Davi de que ele não devia fazer aquilo. Que ele estava errado, que a visão de Davi estava errada. Mas ele era o rei, e aí Joabe acaba fazendo o que o rei mandou ele fazer, porque ele era apenas um súdito, né? E tinha que obedecer ao rei. Irmãos, quando se passaram 9 meses e 20 dias do censo, e Davi só tomou consciência que ele tinha errado quando chegou de volta do censo.
Essa é a diferença que nós vemos em Davi, como eu falei nos estudos passados, que nós não vemos em outras pessoas, né, como Saul, tal, que quando tomava consciência do pecado, mesmo assim continuava na arrogância. Davi não, quando ele tomou consciência do seu pecado, ele já, nossa, pequei contra Deus, nossa, fiz rapidamente. Davi, ele se coloca na posição de, eu errei, eu preciso me consertar. Eu fiz algo errado. Então, essa é a diferença que a gente vê de Davi para Saul, de Davi, como nós vimos semana passada, Nabucodonosor, e esses outros que tinham consciência do pecado, mas não havia arrependimento. Davi não. Quando ele tinha consciência do pecado, ele se arrependia rapidamente. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos sim cultivar em nós um coração como Davi, que mesmo que erre, porque nós vamos errar, nós vamos pecar, quando nós tivermos a consciência do pecado, nós temos que ter esse coração de, em vez de tentar achar desculpa para o nosso pecado, a gente, puxa, eu errei mesmo, eu estou errado, eu preciso me consertar, eu preciso, né? Então, nós vemos isso na vida de Davi. Quando ele tinha consciência do pecado, ele não arrumava desculpa para o pecado dele. Ele podia dizer aqui, não, mas eu só precisava saber quanto é a minha população. Não, mas olha, Joabe não me instruiu direito, né? Como nós fazemos, né? Quando alguém vem e traz o nosso erro para nós, a gente tem uma tendência a arrumar outros culpados. Eu fiz, mas o culpado não sou eu. É o outro, né? Não fui eu. Eu pequei, mas a pessoa tal é que me fez pecar. Então, nós temos essa tendência humana de arrumar outro culpado para o nosso pecado. Davi não. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele tinha consciência do seu pecado, ele assumiu o seu erro. Não, eu estou errado. Culpado sou eu. Quem fez a caca sou eu. Né? Então, ele tinha essa consciência. E é esse coração, irmãos, que nós devemos ter. Quando alguém nos chama a atenção do nosso pecado, seja Deus, seja, né, que Deus use alguém para chamar a nossa atenção do nosso pecado, nós temos que ser como Davi. Pequei. Realmente eu pequei, a culpa é minha, o erro é meu e eu preciso me consertar. Porque um coração quebrantado, Deus não resiste. Quando há um coração quebrantado diante de Deus, ele não resiste. Deus perdoa o pecado, não perdoa? A partir do momento que Davi aqui reconheceu que tinha pecado, Deus já, né, o perdoou. Não perdoou? Mas o que acontece depois? A consequência do pecado, irmãos. E essa Deus não retira. Deus perdoa o pecado, mas não tira a consequência do pecado. O pastor Carlos costumava dar esse exemplo sempre lá em Pedreira. Deus perdoa o pecado, mas o filho nasce. Né? Então, é isso. Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado nós vamos pagar. Nós vamos colher, nós vamos viver, nós vamos ter que passar por ela. Por que vocês acham que Deus permite que a consequência do pecado venha? Para a gente aprender, né? Porque, irmãos, nós somos cabeça dura de um jeito que vou te contar, né? Não, olha, o pecado deixou nós uma cabecinha dura que eu vou te contar. Então, a gente peca, e se não tivesse a consciência do pecado, seria muito fácil para nós continuar no pecado. O que faz com que nós realmente não queira mais, não, isso aqui nunca mais eu vou fazer, é a consequência do pecado, irmãos. Por isso que Deus não tira a consequência do pecado. Porque senão nós íamos pecar. E depois eu peço perdão, né? Como tem gente que pensa assim até hoje. Não, mas depois eu peço perdão, está tudo bem. Se não tivesse a consequência do pecado, nós não íamos aprender. Porque daí seria muito fácil. Eu pecava, pedia perdão, continuava tudo numa boa, sem problema nenhum, né? Nós não aprenderíamos. Então, a consequência do pecado, ela serve para nos mostrar o quão feio é o nosso pecado.
e o prejuízo que o nosso pecado traz. Aqui, o pecado de Davi trouxe prejuízo para a nação de Israel. Por isso que quando o líder peca, não é que o pecado dele é maior ou menor, mas o pecado do líder tem consequências maiores que o pecado liderado. Por quê? Porque ele traz consequências que vão além dele. Vai para o outro, vai para aquele que ele lidera também. E o pecado de Davi trouxe uma consequência terrível para o povo dele. O que Deus fala para Davi? E Davi, como sempre, muito sábio, Deus manda o profeta falar para Davi que Davi tinha 3 escolhas. A consequência do pecado, Davi tinha 3 escolhas. Ele podia escolher qual castigo ele queria. Deus disse, ó, eu vou te castigar. Davi, tu vai ser castigado. Você pode escolher o castigo. Quer dizer, Deus não aliviou para Davi, irmãos. Davi está o homem segundo o coração de Deus. Isso mostra, irmãos, que Deus não alivia para ninguém. Deus não tem preferidinho. E porque o preferidinho de Deus pecou, Deus vai... Não, isso não acontece com Deus. Deus vai tratar o pecado como pecado, seja quem quer que seja que cometeu o pecado. Então, Deus fala para Davi, olha, você vai ter punição pelo pecado, mas vou te dar uma chance. Você tem 3 escolhas. Você pode escolher uma coisa dessas. Primeira, 7 anos de fome na nação de Israel ali. Davi podia escolher, ia haver 7 anos de fome sobre a nação de Israel. Difícil, né, irmãos? 7 anos de fome, dureza, hein? E aí, 7 anos de fome implicaria em o quê? Desgaste de Davi como rei perante o povo e tudo mais, né? Segunda coisa que Deus falou, 3 meses Davi fugindo dos inimigos. Quer dizer, Deus ia permitir que os inimigos de Davi se levantassem e fossem atrás de Davi. Ele ia, por 3 meses, ele não ia vencer os inimigos, ia ter que fugir. Assim como ele fugiu lá no passado de Saul. Vocês viram, primeiro foi 7 anos. Agora Deus diminuiu para 3 meses. 3 meses não é tanto tempo assim, né? Mas imagina o desgaste para Davi fugir por 3 meses. E o último, 3 dias de peste sobre a terra. 3 dias. Davi não escolheu a peste porque era só 3 dias dá para encarar, né? 7 anos é muito, 3 meses também, mas 3 dias... Não foi por isso que Davi escolheu os 3 dias de peste. Davi escolheu porque diz aqui, ó, no 14. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Apesar de Deus estar bravo com Davi, e Davi ter errado e tudo mais, Davi tinha consciência que ainda era melhor cair nas mãos de Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia, que os homens não teriam misericórdia dele. Os inimigos não teriam misericórdia, a fome sobre a terra ia causar grandes problemas para ele, que os homens iam se revoltar contra ele e também não iam ter misericórdia. Então, apesar de tudo, Davi sabia que o Deus que ele cria era um Deus de misericórdia. Era um Deus que usa de misericórdia. Irmãos, então Deus deu essas 3 opções para Davi. Davi escolheu a peste e Davi contava com a misericórdia de Deus. E se nós formos ler o texto aqui, Deus usou de misericórdia, porque eram 3 dias de peste. E o texto diz que foi quantos dias? Você prestar atenção na leitura do texto? Quantos dias de peste foi? 1 dia só. 1 dia só. Mas quantas pessoas morreram nesse 1 dia de peste? 70 mil. 70 mil pessoas morreram num dia de peste. Então, se fosse 3 dias, nessa média de 70 mil por dia, né? Mas
Deus usou de misericórdia. O próprio Deus usou de misericórdia. Pode falar, Karina. Não sei se eu estou misturando, mas foi aí que veio sobre a família dele? Sobre o que ia acontecer na geração dele? Foi aí? Sim. Porque daí parou por um dia, mas depois ficou ruim para ele. Veja o que Davi colocou aqui, ó, no 17. Ele diz assim: e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que sou eu o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, essas ovelhas que fizeram, ele está se referindo ao povo. O que eles fizeram? O pecado foi meu. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Porque daí aconteceu um monte de coisa na família dele, né? Na casa dele nunca mais se apartou, né? E Davi teve tristes histórias. Então, Davi, ele reconheceu o seu erro e ele poupou a nação que não tinha sido quem cometeu o pecado, porque o pecado foi dele, mas quem estava morrendo eram os seus súditos, era a nação. 70 mil morreu num dia só. Então, Davi diz, olha, eles são inocentes, quem pecou fui eu. Porque nesse texto de 2 Samuel, não, mas esse mesmo passagem está lá em 1 Crônicas 21, tá? Que fala mais detalhado a visão que Davi teve do anjo da peste. Davi viu o anjo com a espada na mão, o anjo da destruição. Davi viu o poder do anjo. Por isso que Davi tomou essa decisão. Não, Senhor, olha, eles são inocentes, quem pecou fui eu. O responsável sou eu. Então, que seja sobre mim, sobre a minha casa. Em outras palavras, Davi disse sobre os meus, né? Porque o povo não merece isso que está acontecendo. Davi, ele pagou um alto preço pelo seu pecado. Ele pagou o preço de ver a sua nação sendo destruída. 70 mil pessoas morreram. Mas depois também ele pagou o preço da sua casa também pelo pecado. Pode falar, pastor. Algumas coisas importantes que tem aqui, que é importante para a gente pensar. Primeiro, nós sempre procuramos um quarto subterfúgio, né? Senhor que recai sobre o outro, não é sobre nós. Davi assumiu o seu erro. Mas o que ele fez? Ele correu para Deus, ele não correu de Deus. E nós temos essa dificuldade hoje. Quando nós pecamos, a gente foge de Deus. Ao invés da gente chegar diante do Senhor, reconhecer nosso erro e assumir nossa culpa e aceitar, né, a correção de Deus, a gente até reconhece nosso pecado, mas a gente quer se livrar da correção. Isso não é certo. Nós não podemos achar que a gente deve ficar sem correção, porque senão nós morreríamos nos nossos pecados. Nós precisamos da correção para não morrer dos nossos pecados. Porque morrendo dos nossos pecados não tem mais o que fazer. É a condenação, é o castigo eterno. Mas se for nessa vida, ainda a gente se arrepende e foge depois do pecado. Mas também é importante a gente olhar que quando o Davi ele assumiu a sua culpa, ele diz assim, que caia sobre mim. Nós precisamos assumir a nossa culpa não só diante de Deus, mas diante dos homens. E muitas vezes é necessário a nossa correção não ser apenas só diante de Deus, mas ser diante dos homens. E nós estamos fugindo disso. Qualquer correção nós queremos dar queremos encobrir, né, o tamanho da nossa culpa, o tamanho da nossa correção. Não, é preciso fazer, Senhor, que caia sobre mim, como disse o Davi aqui, porque fui eu que pequei. Nós não temos essa atitude de Davi. Se nós pudermos repartir um pouquinho a culpa nossa com outra pessoa, a gente faz. Senhor, eu pequei, mas também ouviu o que ele fez? A gente joga a culpa ainda no outro. Eu errei, mas também o outro errou aí também, Senhor. Puna ele também. Não. Hoje eu estava falando um pouco antes da gente vir, que eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Antes, quando eu cometia um erro, eu fazia isso.
Eu errei, então 50% a culpa é minha. Hoje, eu falo assim, 100% a culpa é minha. Nós precisamos aprender a assumir totalmente a nossa culpa. E não tentar jogar com a barriga para os outros. Não, eu errei, o meu pecado assumo eu 100%. Agora o outro que reconheça ele diante do Senhor. Ainda que eu errei porque o outro errou, 100% a culpa é minha. Eu conheço a palavra, eu não devia ter errado, mas se eu errei porque o outro errou, 100% a culpa é minha. Então nós precisamos entender a atitude de Davi. Essa é a atitude de homem de Deus. Assume totalmente sua culpa, que caia sobre mim. E bola para frente. Vocês viram que aqui o pecado de Davi, ele atingiu a nação de Israel. Porque Davi era o rei de Israel. Era o escolhido de Deus para estar como rei ali de Israel. Então, irmãos, a nação pagou um preço pelo pecado de Davi. O líder, ele precisa ter essa consciência. Que quando o líder peca, as outras pessoas vão colher também as consequências do seu pecado. É difícil isso. É difícil. Mas quando Davi se coloca na posição que Deus queria dele, né? De não, o pecado é meu. Ele assumiu o seu erro, assumiu sua culpa. Então Deus deixou a nação e a culpa caiu sobre Davi. Deus pede sacrifício para Davi. Nós sabemos o resto da história de Davi ali na eira de Araúna, do sacrifício que ele fez ali. Então, nós vemos que Davi, mesmo em toda essa circunstância, ele conhecia o Deus. Davi não errou na escolha, porque realmente Deus foi misericordioso. Deus voltou atrás naquilo que ele tinha dito, que seriam 3 dias de destruição, mas foi um dia só, porque Deus usou de misericórdia. Irmãos, como o pastor falou, a nossa tendência é correr para longe de Deus. E se nós entendêssemos como Davi, que é o contrário, a gente correr para perto de Deus, a gente vai ser beneficiado, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele usa de misericórdia. Diz que a ira do Senhor, ela vem, mas Deus é um Deus que se ira, mas que tem misericórdia. Quando ele vê arrependimento, a sua ira é retirada. Então, se nós entendêssemos que o melhor lugar para a gente correr quando pecamos é para perto de Deus e não para longe, nós evitaríamos muitos problemas para nós mesmos, né? Nós evitaríamos muita coisa ruim na nossa vida, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele usa de misericórdia, sim. Por mais feio que seja o nosso pecado, Deus usa de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. E a ira de Deus, ela foi aplacada aqui. Davi reconheceu o seu pecado e Deus também não fez o mal que tinha dito. Como nós falamos nos outros estudos, é isso que Deus quer, irmãos. Deus não nos pune porque Ele gosta de nos punir. Ele nos pune porque nós provocamos a ira de Deus com o nosso pecado. Não é que Ele tem prazer em nos punir. Mas não existe redenção de pecado sem punição. Jesus, Ele foi punido na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, nós precisamos ter consciência que o nosso pecado, ele traz consequências na nossa vida, na vida da nossa família, porque foi assim na vida da família de Davi, para as pessoas que nos cercam, para a comunidade onde a gente pertence. O pecado é algo que só destrói. Ele destrói quem pratica e ele destrói os que estão perto de quem os pratica. Porque, às vezes, o nosso pecado tem consequências maiores do que nós imaginamos. Davi, ele pecou e a consequência foi para a nação de Israel, foi bem grande. Então, nós precisamos ter essa consciência do pecado. Então, nós vemos com Davi aqui a consequência do pecado. Que a consequência do pecado abrange mais pessoas do que a gente às vezes imagina. Então, nós precisamos entender quão feio o pecado é. Porque ultimamente
As pessoas não estão vendo que o pecado é feio. Nós vamos lá para Gênesis 18, 20 e 21. Disse mais o Senhor: portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. A história de Sodoma e Gomorra nós conhecemos. O que aconteceu com essas cidades. Na verdade, foram 5 cidades destruídas ali. Foi toda a Campina ali. Mas Sodoma e Gomorra eram as mais conhecidas, as maiores cidades ali da época. O pecado delas era tão grande, tão agravado diante de Deus, que Deus disse: olha, o clamor ali tem chegado até mim e eu preciso ver se isso é mesmo. Lógico que Deus sabia que era, né? E eu vou tirar limpo essa história do pecado. E nós sabemos o que aconteceu por causa do pecado. Por que Deus se deu ao trabalho de mandar os seus anjos ali para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra? Por que Deus se deu esse trabalho antes de destruir? Porque ele podia simplesmente destruir, né? Por que Deus se preocupou em mandar os seus anjos para avisar sobre a destruição? Tinha Ló e a família de Ló. Na verdade, Deus não estava ali passando a mão na cabeça de Ló, porque Ló estava vivendo no meio do pecado, estava vivendo lá. Ele não tomou a atitude de sair do meio do povo pecando, né? Mas tinha alguém que era muito importante para Deus. E por amor desse alguém, Deus fez isso, que não foi Ló. Abraão, né? Abraão, o amigo de Deus. Deus era amigo de Abraão. E Deus fala assim: eu não posso destruir lá sem antes falar para Abraão, que é meu amigo, que tem parente morando lá. Por amor a Abraão, Deus desceu do céu e foi lá avisar Abraão da destruição. Nós sabemos a história, né? Abraão chegou: mas e se tiver 100 justos? Você vai destruir o justo lá? E foi, né? No final das contas não tinha, só tinha Ló mesmo, né? Mas, irmãos, nesse diálogo entre Deus e Abraão sobre a destruição, nós vemos como o pecado estava nas entranhas ali de Sodoma e Gomorra. Porque não havia nem 10 justos, né? O diálogo foi lá em cima e foi baixando e não tinha. Então, vocês imaginem em cidades grandes para a época, com muita gente, e Deus fala para Abraão: olha, não tem 50, não tem 30, não tem 20, não tem nem 10, Abraão, justos lá no meio. O nível do pecado lá estava insuportável. Um dos pecados que nós todos sabemos sobre Sodoma e Gomorra era da perversão sexual que existia ali. Mas não era só isso. Tudo estava errado na cidade. Havia pecado em tudo. Havia corrupção. Havia todo tipo de pecado ali. E as pessoas não se arrependiam, era natural. Elas pecavam e continuavam pecando e tal. Mas Deus, por amor a Abraão, então, Deus vem e anuncia. E por amor a Abraão, Deus manda os anjos, então, ir lá e avisar Ló para sair da cidade. Quem lembra como foi quando Abraão e Ló se separaram? O que aconteceu? Que Ló saiu da terra de Uz junto com Abraão. Mas daí eles se separaram. O que aconteceu quando eles se separaram? Olhou lá, Sodoma, as planícies lá, não, aqui é mais bonitinho, é mais verdinho, né? Eu vou para cá, então. Já que eu posso escolher, né? Eu vou para cá. E Abraão aceitou. Então, Ló, ele já tinha no seu coração um coração meio pervertido. Por quê? Porque ele saiu da terra de Uz com Abraão e ele foi crescendo
por causa da bênção sobre Abraão, ele foi crescendo. E ele chegou ao nível de ter muitos pastores e ser rico como Abraão, próspero como Abraão. Mas por causa de Abraão, Deus abençoava Ló. Mas ele, na hora da escolha, ele não pensou no seu tio. Ele só pensou em si mesmo. Foi egoísta. Pode falar, Karina, quer falar? Eu estou fazendo devocional sobre o livro, e aí no meu devocional eu fiquei pensando o seguinte, Ló poderia ter sido submisso a Abraão, porque o que ocorreu é que os funcionários de Ló estavam brigando com os funcionários de Abraão, e aí estava tendo muito desentendimento, porque ambos estavam muito prósperos e a terra era pequena. Mas eu fiz uma anotação no meu devocional da submissão. Eu acreditei, eu refleti que a riqueza ali não trouxe submissão para Ló, porque ele poderia ter sido submisso a Abraão, deixado Abraão direcionar, ou mais ainda, né? Se Abraão era homem de Deus, jamais se separar de Abraão. Jamais ele deveria, eu estou falando isso num devocional, não numa interpretação da Bíblia, né? Ele deveria ter se submetido e brigado com o povo dele, brigado com os servos dele, que jamais haveria discussão entre o povo de Ló, os servos de Ló, com os servos de Abraão. Abraão seria honrado, deveria ter sido honrado por Ló. E ele não foi, ele se colocou, então tá bom, então eu vou para lá, você vai para cá. Eu não sei, mas eu senti um pouco de arrogância, no sentido de, tá bom, eu vou então para o lado mais bonito, porque eu também sou rico, e os meus servos também têm que ter o espaço deles. Não sei, eu fiz essa interpretação no sentido que faltou submissão, e aí coloquei que a gente muitas vezes não se submete, e faltou honra, porque Abraão era homem de Deus, ele não deveria ter, eu escolho o lado mais bonito. Não, já, né, deveria ter submetido, honrado Abraão, deixado Abraão direcionar, ou até falar, não vou, igual Esther falou, não, eu não vou me separar de você. Aconteça o que acontecer, eu fico grudada em você. Ou aquele outro que era um profeta e ele também falou, não, eu não vou te largar. Aonde você for, eu vou. Então, se fosse a submissão, ele poderia ter feito isso, né? Eu não sei, né? Com certeza. Fiz essa reflexão. Aí entra o que Ló, ele também deixou de ver que tudo aquilo que ele tinha conseguido vinha de Deus para Abraão. E ele estava sendo beneficiado, né? Então, na hora da escolha, ele escolheu o melhor lugar, ele foi. E a perversão, irmãos, era tamanha ali em Sodoma e Gomorra. E quando os anjos chegaram, estavam ali na praça, Ló sabia que eles eram de Deus. Ló tinha vivido com Abraão, ele conhecia as coisas de Deus. E ele, então, sabia da perversão, do pecado da cidade. Aí é que está a questão, entre eu saber e eu tomar atitude. Ele sabia, mas ele não tomou atitude. Tudo bem, toda a cidade está corrompida, que diferença eu vou fazer? Bom, se eu não consigo fazer diferença, então eu tenho que sair. Como eu falei no outro estudo, olha, gente, se as minhas companhias estão me corrompendo, eu tenho que me afastar delas. Ló podia ter se afastado, né? Deus salvou Ló por amor a Abraão. Essa é a verdade da história. Não foi porque Ló era bonzinho. Por amor a Abraão, Deus salvou Ló. E aí o que acontece? Não vem para minha casa. E o que aconteceu? Os homens foram lá bater na porta de Ló, olha, nós queremos ter relações com esses homens aí, manda eles para fora, né? Houve a intervenção divina, Deus interviu, eles ficaram cegos. Mas vocês viram, irmãos, que toda essa arrogância de Ló, né? Essa falta de reconhecimento que Ló teve, de que tudo que ele possuía vinha de Deus, através de Abraão, ele perdeu tudo, do dia para a noite. Os anjos chegaram lá e falaram, ó Ló, pega a sua família e dá no pé daqui. Sai correndo, nem olhe para trás.
Não dá tempo de você fazer nada, meu filho. É só pegar a roupinha e sair correndo. Ló perdeu tudo que ele tinha conquistado numa noite. Ele perdeu tudo. A arrogância nossa nos leva a isso, irmãos. A arrogância nossa, a falta de reconhecimento, de ver que é Deus na nossa vida, pode custar muito caro. Ló achou que está nadando de braçada. Ah, não vou por aqui que é mais bonito. Vou para cá mesmo. Chegou lá, ficou lá, acabou morando na cidade, né? Deixou o campo, foi morar na cidade. E ele perde tudo. E os anjos falam para ele assim, ó, não olhe para trás. Quer dizer, isso aqui, ó, acabou. E mal Ló saiu, mal deu tempo de Ló e a sua família sair, desceu o fogo do céu e consumiu tudo ali. Consumiu toda Sodoma, Gomorra e as outras cidades ali circunvizinhas. Porque o pecado era tanto, irmãos, e as pessoas estavam tão corrompidas que não tinha mais salvação para elas. Não tinha mais salvação. Não tinha, elas não se arrependiam mais do seu pecado. E, irmãos, a falta de arrependimento em nós nos leva a isso. A chegar a um ponto que nós não temos mais arrependimento pelo nosso pecado. E aí, a Bíblia diz assim que Deus entrega as paixões. Lá em Romanos que fala isso. Então, você não quer mudar, você se depravou tanto, a cidade se depravou a tal nível de ter relações sexuais ilícitas, né? Homem com homem e tudo mais, que Deus fala lá em Romanos que Deus entrega as suas paixões. É isso que vocês querem? Vivam do jeito que vocês querem. Vão pagar as consequências. Pode viver do jeito que vocês quiserem. Sodoma e Gomorra é um retrato vivo do que vai acontecer para quem não quer se arrepender dos pecados. Diz que caiu fogo e enxofre do céu e consumiu tudo ali. E a mulher de Ló olhou para trás e nós sabemos que ela virou uma estátua de sal imediatamente. Então Ló perdeu os seus bens, todos os seus bens. Numa noite ele perdeu todos os seus bens e perdeu a esposa. E aí Ló era tão orgulhoso que em vez de ir atrás de Abraão, que era seu tio e era bem de vida, né? E amava Ló porque intercedeu diante de Deus por ele, foi se esconder numa caverna. E nós sabemos da história, né? Suas filhas acabam engravidando dele e são uma descendência que depois foi pedra para Israel. A descendência de Ló depois foi uma descendência que brigou contra o povo de Israel, que trouxe coisas ruins para o povo de Israel. Então aí nós vemos que não era que Ló era o justo e Deus salvou ele de Sodoma e Gomorra. Deus fez isso por amor a Abraão. Deus sabia que Abraão amava Ló. Então Deus salvou Ló, mas a própria família se autodestruiu depois. Então nós vemos a consequência do pecado a nível de nação, de cidade inteira. Que o pecado ele se espalha, ele vai corrompendo e leva a consequências que a gente nem imagina.